E como nós falamos no bloco anterior, depois da explosão de casos de Covid-19 registrada nesse início de ano em Bauru, graças a Deus, o mês de março começou com queda acentuada no volume de infecções pela doença, que deve se consolidar ao longo das próximas semanas. Conforme levantamento elaborado com base nos boletins epidemiológicos divulgados pela Prefeitura, a semana que passou, Bizarra, teve a menor média de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus desde maio de 2020, quando a pandemia ainda estava no começo. Pois é, Café, de lá para cá passaram-se 22 meses. A média móvel de 28 de fevereiro a 6 de março foi de apenas 4,14 casos diários, índice inferior a praticamente todos os registros semanais ao longo da crise sanitária. A última vez em que a média havia sido menor do que esta foi na semana do dia 20 a 26 de abril de 2020, que contabilizou 3,71 casos por dia. Da mesma forma, o volume de mortes, que ele felizmente não chegou a aumentar na mesma proporção que a quantidade de casos nesse ano de 2022, também segue em queda no município. Nas últimas 2 semanas, a média foi de 1,14 óbito por dia, o menor índice desde a segunda quinzena de janeiro deste ano. E se você quer ver detalhes dessa matéria, no Jornal da Cidade de hoje estampa em destaque, né? Bauru tem a menor média de casos de Covid-19 em 22 meses, o desdobramento daquilo que nós trouxemos agora para você. É o jornal impresso e você também pode acessar na plataforma do JC Net. 6h mais 53 e o governo de São Paulo deve decidir amanhã se vai abolir então a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos em todo o território paulista. Se aprovada, a medida vai seguir então uma tendência de outras cidades brasileiras, como nós noticiamos aqui no Cidade 360 no comecinho do programa, a cidade do Rio de Janeiro, que flexibilizaram o uso do item, né, da máscara após a queda do número de casos da Covid e o avanço da vacinação, Cafeu. A proteção é exigida em todos os locais desde o início da pandemia. Já a Prefeitura de Bauru pondera que vai aguardar a decisão do Estado para definir o posicionamento em âmbito municipal sobre a mudança, podendo seguir ou não o modelo estadual. Contudo, se aprovada a desobrigação em espaços abertos, não deve trazer um grande impacto à rotina de muitos bauruenses na prática, já que apesar de o uso ser obrigatório em todos os ambientes, é bastante comum ver pessoas na rua sem a proteção. Nessa semana, várias cidades brasileiras, como as capitais Belo Horizonte e Macapá, tornaram facultativo o uso de máscaras em locais abertos, como em praças. Já as prefeituras do Rio de Janeiro e Rio do Sul adotaram mudanças mais bruscas, derrubando totalmente a obrigatoriedade do item, até mesmo em ambientes fechados. Agora são 6h mais 54 e a Prefeitura de Bauru, através da CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, vai apresentar hoje às 19h, uma nova proposta. A proposta da nova lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, conhecida como a Lei de Zoneamento, lá no auditório da Senag, já com as sugestões feitas pela população que foram avaliadas pela equipe técnica da pasta. Segundo a CEPLAN, foram 217 participações de moradores pelo formulário online e também por correio eletrônico. O maior volume de sugestões foi relativo ao desdobro de lotes, com o pedido para que seja mantida a regra atual, o que foi acatado. Para isso, então, será cobrada uma taxa de outorga quando ocorrer o desdobro, com o objetivo de reverter em investimentos no município. Outras sugestões apresentadas foram os corredores comerciais, a revitalização da área central, entre outros. A participação é aberta a todos os interessados e serão respeitados os protocolos de prevenção da pandemia, com uso obrigatório de máscara para todos os presentes. Depois da apresentação na Senag, a CEPLAN vai enviar o projeto de lei à Secretaria de Negócios Jurídicos para as últimas adequações. Em seguida, então, o projeto deve ser encaminhado para a Câmara Municipal. Ainda neste ano também serão realizadas, Cafeu, as discussões para o novo plano diretor. Que é muito importante, está defasado. Nós temos uma legislação do século passado, precisa mexer fortemente na ocupação do solo, no direcionamento da cidade. E além disso, agora nós temos o CODESE, que teve a sua primeira plenária ontem, com projetos estruturantes para o município, pensando ali no longo prazo. Isso tudo tem que convergir em melhor
qualidade de vida, ou seja, um equilíbrio entre o avanço do ponto de vista da área produtiva e ao mesmo tempo a proteção do meio ambiente, mas sem consequências como enchentes, buracos e tantas questões envolvendo o dia a dia das pessoas. É um olhar novo sobre a estrutura e a infraestrutura da cidade. Importante reunião hoje, depois um papel importante da Câmara e também uma participação da sociedade civil organizada. E ontem foi dia de sessão da Câmara Municipal de Bauru e a repórter e jornalista Tânia Morbi acompanhou todos os bastidores e traz um resumo daquilo que foi decidido pelos vereadores na sessão de ontem. Bem-vindo ao Cidade 360, Tânia, parabéns pelo Dia das Mulheres, bom dia para você. Bom dia, Café, bom dia, Bizarra, bom dia, ouvintes e internautas do programa Cidade 360. Bom, vamos falar da sessão da Câmara de ontem. Vamos falar então muito rapidamente, porque a sessão foi uma das mais rápidas e das mais tranquilas dos últimos tempos. O principal projeto em votação e que foi aprovado em primeiro turno é o projeto de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, que tem como presidente o vereador Manelo Zilla e Chiara Ranieri e Júnior Rodrigues, que fazem parte como membros da comissão. E o projeto tem um objetivo que é muito nobre, que é desburocratizar os processos da gestão pública em Bauru, da prefeitura em Bauru, tido, né, por todos os vereadores muito comentado, que fazem críticas a respeito da demora para a liberação de documentos, de alvarás, enfim, todo esse processo administrativa, essa questão da gestão pública em Bauru é muito burocrático, então existe muita crítica em relação a isso. E o projeto prevê justamente isso. Ele recepciona a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, que é uma lei federal instituída em 2019, mas que aí abarcou uma série de legislação a respeito e que na prática faz exatamente isso. Ele permite ao município agir de determinadas maneiras, em alguns casos, né, ou na maioria dos casos, de maneira mais simples, evitando, por exemplo, para conseguir um alvará, enfim, uma declaração que tenha que ser registrada em cartório. Né, a questão de dar essa liberdade para que o município aceite determinadas situações em relação ao ente privado, às empresas, a empreendimentos, a investimentos, enfim, que permitam agilidade. Basicamente é isso que trata a lei, mas que deve ter um efeito muito positivo se ela for realmente colocada em prática. Esse é o objetivo. Manelo Zilla inclusive disse que vai cobrar isso do executivo, que coloque em prática, porque a lei precisa ser regulamentada. Mas em suma é isso, ela vai votar, o projeto vai votar para votação em segundo turno, mas deve passar tranquilo porque foi aprovado por unanimidade. E além dele só estava na pauta um outro projeto do vereador Pastor Bira, que reconhece a imagem de utilidade pública de uma entidade da cidade. E não havendo nenhum discurso, mas todos os discursos foram muito tranquilos, não havendo nenhuma polêmica envolvida, a sessão foi muito rápida, muito tranquila para quem acompanhou. Nos bastidores também não houve muita polêmica, né, tudo mais tranquilo, pelo menos no começo de semana, neste começo de semana. É isso, um abraço a todos, ótimo dia. Obrigado, Tânia. É evidente que ontem realmente foi, né, morna, né, a sessão, né, sem muitos projetos. Essa lei que dá liberdade econômica é fundamental, né? Todos que empreendem querem velocidade, burocracia não, né? E tem que ter, né, uma situação que a gente chama de boa-fé, né? Então, para certas atividades, confiar naquele que está empreendendo, depois essa parte burocrática caminha. Então a gente espera uma regulamentação. Sim. Ontem também acompanhei a sessão, muitos falando da estrutura, da infraestrutura da cidade, esse evento hoje na Senag, que a gente já destacou em relação à lei de zoneamento. Então tem muitas coisas trabalhando. Claro também que houve ali umas brincadeirinhas, né? Por exemplo, o Sardim dizendo que a cidade está maravilhosa, onde ele está andando, ele está vendo que a zeladoria está funcionando. Já o Borgo, o Meira falou, olha, que cidade é essa que você está vivendo, porque não é exatamente o que nós estamos observando. Então, sempre aqueles posicionamentos políticos que né, esses posicionamentos fazem parte do jogo político.
político. Falando em questão política, né, Bizarro, hoje tem uma manifestação em frente à Câmara, é isso? Às 5 da tarde, viu, Cafeu? Em frente à Câmara Municipal, ocorre um ato unificado em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Os manifestantes marcham sob o lema: pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais. Por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome. A pauta cobrará mais dignidade à vida, trabalho, justiça, equidade e respeito à mulher brasileira. Um boletim do Coletivo de Mulheres de Bauru será distribuído durante a manifestação. O ato vai protestar também contra o governo de Sueli Rosim, que mesmo na condição de mulher, segundo a organização, compactua com os atos de Bolsonaro. Quer dizer, na verdade é um movimento da CUT, do PT, etc. Então já fugiu um pouco, né? Aquela coisa de você marcar território, mas você já vai com a pauta pré-definida, pré-julgada, aí fica difícil. Mas, de qualquer maneira, 5 da tarde, quem gosta dessa ala, vá em frente à Câmara de Bauru.